Agora foi. Vamos lá, então. Ó, lembrando que você não é inscrito, cara, vai lá, se inscreve no canal na Twitch, fazer umas lives marotas, lá. No canalzinho da YouTube também, colocando aí a série The Last of Us, quem tá acompanhando, né? E vai sair algumas videoaulas também para esses dias. Beleza? Então vai lá, dá aquela força. Deixa eu inscrito, porque estamos precisando chegar aí a 1.000, estamos com 775. Né? Então logo, Boa, logo, pessoal. Boa, 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 mano. chega lá. Eu tô com. Acho que eu tô com 8 contas já inscritas aí, pessoal. 8 contas inscritos, pô, tá bom, tá bom. Mas cada um faz 8 contas, se inscreve, já já a Bom gente dia, professor. Acho que bom dia, bom dia. brincadeira. Vamos lá, então. Hoje é aula de secreção e digestão celular, beleza? Então, lembrando que na última aula a gente falou de fotossíntese, não foi? Foi o processo de fotossíntese, falando dos cloroplastos e tudo mais. Agora a gente vai entender um pouco da questão da célula animal, tanto animal como vegetal, como que ela libera substância, né? Como que ela secreta essa substância e o processo, né, dessa digestão celular, como que é feito também. Fechou? Então tá aí, né? Só lembrando, tá aí no módulo 18 do livro de vocês. E a primeira coisa que a gente vai falar, né, dentro de uma célula é do retículo endoplasmático. Quem lembra o que é e qual é a função do retículo endoplasmático? Não, ninguém? Sabe de nada? Manda no chat A também, Júlia eu vou mandou no chat. no chat, vamos lá. Apresenta a função de transportar, isso aí. Lembrando, né, a musiquinha mitocôndria. É assim, ó, professor, apresenta a função, entendeu? Não sintetiza a proteína de montar o complexo de Golgi e armazena e secreção. Né? Vai, bora. O retículo endoplasmático, então, como a Júlia colocou ali, ele vai apresentar a função de transportar. Transportar o quê? Transportar substâncias dentro da célula. Né? O retículo endoplasmático, ele nada mais é, presta atenção no que eu estou falando, hein? Ele nada mais é do que projeção da carioteca. Então, nessa micrografia aqui, nessa foto de uma célula feita pelo microscópio eletrônico, eu vejo aqui o núcleo celular, né, onde tem o material genético espalhado lá dentro, né, dentro desse envolto, né, pela carioteca, pelo envelope nuclear, e aí a projeção desse envelope nuclear, ela acaba ocupando boa parte da célula. É claro que vai depender do tipo de célula que eu tenho, eu vou ter mais ou eu vou ter menos retículo endoplasmático, né? Mas todas têm e apresentam retículo endoplasmático, tá? Então, ele vai transportar a substância, sim, por dentro da célula. Além desse transporte de substância, a gente vai ver individualmente, né, o que cada um faz. Como assim o que cada um faz? Porque o retículo endoplasmático ele tem duas divisões. Né? Aquele que se encontra mais próximo aqui do núcleo, deixa eu pegar o apontador aqui, ó. Aquele que se encontra aqui mais próximo do núcleo, ele vai ter uma quantidade gigantesca, né, de ribossomo, e aí ele vai ser denominado retículo endoplasmático granuloso ou rugoso, né, por conta desses ribossomos aderidos a ele. Já o retículo, né, mais distal, mais distante do núcleo, ele não vai ter esse ribossomo, e aí a função dele, a gente vai falar, mas por ele não ter ribossomo, por não ter essas aderências aí, né, ele recebe o nome de retículo endoplasmático liso ou não granuloso, né, não granular. Tranquilo isso? Yes or no, people? Tranquilo, professor, tranquilo. Sim. Tranquilo? Sim. Vamos embora. Vamos falar então do não granuloso, né? Então eu peguei aqui uma imagem, né, só para a gente ter uma ideia. Aquele mais próximo do núcleo, tá vendo? Várias bolotinhas, né? São os ribossomos aí, ou rugoso. Aquele mais distante do núcleo não tem as bolotinhas de ribossomo. E ela vai se encontrar aqui, né? Mais próximo aí da membrana plasmática. Uma coisa que eu quero que vocês percebam é que essa projeção, né, do envelope nuclear aqui,
ele é como se fosse tubinhos, né? São várias vesículas meio achatadas, né? São vários tubinhos mesmo dentro da célula. Por quê? Por conta dessa distribuição, dessa função primordial do retículo endoplasmático, que é o transporte de substâncias. Todos os dois, tanto o granuloso como o liso, né, o não granuloso, eles vão transportar substâncias. Bom, porém, né, o retículo endoplasmático liso, além de transportar substâncias por dentro aí de toda a célula, ele também vai ter uma função, por exemplo, de produzir lipídio. E por que que a célula precisa de lipídio? Quem lembra? Para que que a célula usa lipídio? Ou ela não usa lipídio? Hum? Não sei, coração. Energia? Lipídio é uma fonte de energia, ok. Mas além de energia, a gente tem que lembrar duas coisas importantes, Júlia. A membrana plasmática, lembra que ela é lipoproteica? O que é isso? Que ela é formada de lipídio e proteína. Então, boa parte desse lipídio produzido ele vai ser usado, né, na constituição de novas membranas plasmáticas, principalmente quando essa célula se dividir, né? Esse lipídio também vai ser usado aqui, ó, para síntese de hormônios, né, principalmente os hormônios esteroides. Quais são os hormônios esteroides? Os hormônios sexuais, estrógeno, progesterona, testosterona, são hormônios aí que têm uma composição lipídica, beleza? Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma célula lá do testículo, né, que vai estar produzindo testosterona, essa célula vai apresentar uma quantidade grande de retículo endoplasmático não granuloso, né, para a produção desses hormônios, diferente, sei lá, da célula epitelial. A célula epitelial, né, talvez produza menos lipídio do que a do testículo, porque ela não produz aí o hormônio, apesar das células epiteliais produzirem, né, aquela cera, né, aquela substância que dá uma impermeabilizada na nossa pele, beleza? O retículo endoplasmático, né, granuloso, além do lipídio, além dos hormônios esteroides, ele vai ter uma outra função, que é parte de desintoxicação, né? Por exemplo, é ele que vai ajudar na degradação de álcool, né, de medicamentos e de agrotóxicos. Como assim, misturado agrotóxico? Né? Você consome agrotóxico. Infelizmente, se você não é uma pessoa que a tua alimentação ela é vegana, não, desculpa, ela é orgânica, né? Você só usa e consome alimentos que não usem agrotóxico, a chance de você consumir muito agrotóxico é grande, né? Inclusive, existem alimentos que têm muito mais agrotóxico do que outros, né? Por exemplo, pimentão, tomate, morango, tem uma quantidade grande de agrotóxico por conta das pragas que atacam isso aí. Lembrando, agrotóxico ele pode ser cancerígeno, né? Agrotóxico ele pode ser muito prejudicial para o nosso corpo. E aí as nossas células, elas tentarão, né, de alguma maneira, degradar essas substâncias. Beleza? Fácil, difícil? Será que quem sabe um dia? Existe? Easy. De boa. Vamos lá, então, falar do retículo endoplasmático granuloso, ou também chamado de rugoso, né? Para os íntimos aí, o RER, beleza? Retículo endoplasmático rugoso. Repara aqui, ó, nessa micrografia, né, que na parede, né, na borda aí do retículo endoplasmático, tem um monte de bolotinhas. Esse monte de bolotinhas são ribossomos. Beleza? Qual que é a função mesmo do ribossomo? Função do ribossomo. Sintetiza proteína? Ribossomo sintetiza proteína de montão. Lembra da musiquinha? É isso aí. Então, olha só, se o ribossomo sintetiza proteína, né, a função dele é a síntese, a produção de proteína, o retículo endoplasmático granuloso, além de transportar substâncias, também vai ter uma função aí, né, de produção e exportação de proteínas. Então, proteínas são produzidas nos ribossomos e já são enviadas para dentro do retículo endoplasmático,
que vai transportar isso para algum lugar, beleza? Para onde que é o destino? Para onde que irão essas proteínas? Tem 3 lugares. A célula, ela pode exportar isso para fora, né? Mandar isso para fora da célula. Por exemplo, se é uma célula ah, da parede do estômago, né? Por exemplo, vai estar produzindo uma proteína lá dentro, uma enzima, lembrando que as enzimas são proteínas, ela vai estar produzindo, por exemplo, a enzima chamada de pepsina, né, que é aquela enzima que quebra proteínas. Ele vai produzir dentro da célula e vai jogar para fora da célula, por exemplo, dentro do estômago, né, para digerir as carnes, né, as proteínas que nós consumimos. Tranquilo? Então, tem uma função externa, né? E aí você vai ter as enzimas, tem hormônios, né, que são produzidos dentro da célula, jogado para fora, por exemplo, o hormônio somatotrópico. Quem lembra do hormônio somatotrópico lá do Itavano? O que ele faz? Produzido pela hipófise, pela adenohipófise, né, pela parte da frente da hipófise. Hormônio somatotrópico, também chamado de GH. O pessoal na academia aí consome esse hormônio e depois fica, né, com probleminhas. O hormônio do crescimento, né? Para quem não lembra, é o hormônio que estimula você a crescer, que é produzido durante o seu sono noturno, sono reparador. Então, à noite, enquanto você dorme, você produz somatropina, e aí estimula suas células a se multiplicarem e você a crescer. Okay? Por isso que pessoas que não dormem direito à noite podem ter problemas de crescimento. Beleza? Além de mandar para fora da célula, então, exportar essas proteínas, pode ter uma função também interna, né? Por exemplo, acúmulo e produção dos grânulos, a fabricação do lisossomo. Lembra do lisossomo? O que o lisossomo faz dentro da célula? Lisossomos. Não? Segundo a musiquinha, lisossomos tem enzima para fazer a digestão. Então, o lisossomo é uma bolsinha que tem como função fazer a digestão celular, né? A digestão intracelular, dentro da célula, que a gente vai falar daqui a pouco também, tá? Então, por exemplo, lá dentro, né, do retículo endoplasmático, ele pode produzir enzimas e dali mesmo ele já faz pacotinhos, né, que a gente vai ver como isso acontece, para a fabricação e para o uso interno da célula, beleza? E também pode ter um destino, né, chamado das exocitoses aí, que é quando eu acumulo substâncias que não são mais utilizadas, não tem mais serventia para a célula, e eu jogo isso para fora da célula também de alguma maneira, né? Por exemplo, a eliminação dos resíduos metabólicos, né, dos compostos nitrogenados, também vai fazer parte desse processo. E aí o retículo endoplasmático vai estar auxiliando nisso aí. Ok? Oui? Ok, professor. Muito bem. Sim, sim. Então, vamos falar de outro carinha aí importante nesse processo todo, que é o complexo golgiense, também conhecido aí como complexo de Golgi, né? E aí a função do complexo de Golgi, segundo a musiquinha, se você lembrar, armazena e secreta substâncias. Como assim? Primeiro que o formato dele, né, é bem diferenciado, são sacos achatados, esmagados aí que vão se encontrar dentro da célula, lembrando, depende da função da célula, eu vou ter mais, eu vou ter menos também, tá? Então, o complexo de Golgi, eu sempre falo, né, eu sempre uso esse termo, que ele se assemelha muito com um centro de correio, né? Então, se você quer mandar uma encomenda para alguém, você pega a sua encomenda e você vai até o correio. Lá no correio, você faz o quê? Você empacota essa encomenda, né? Você embrulha, coloca o selo, coloca as coisas, e o correio vai ser o responsável em destinar para a pessoa que precisa daquilo. O complexo de Golgi faz mais ou menos isso. Então, todas as substâncias, né, que o retículo tem e tudo mais, vai lá para o complexo de Golgiense. O complexo de Golgiense vai empacotar, né, essa substância, vai colocar ela dentro de uma membrana e vai mandar para algum lugar.
Para onde que vai mandar? Não sei, pode ser para uma outra célula, pode ser para fora da célula, pode ser para uma organela, uma estrutura, depende, né? Então, o complexo vai ter essa função aí, né, de armazenar substância e secretar substâncias, beleza? Lembrando que lá, por exemplo, no retículo endoplasmático rugoso, vai estar produzindo algumas enzimas, e aí o complexo Golgiense vai finalizar o processo de fabricação do lisossomo, porque ele vai pegar aquelas enzimas e empacota aquela enzima e pronto. Formou uma bolsinha cheia de enzima que nós damos o nome de lisossomo, né, que vai ter a função de digestão intracelular, beleza? É ele que vai formar as lamelas, né, médias aí em células vegetais. O que são lamelas? São dobras aí que são encontradas nas células vegetais que acabam dando, né, uma maior proteção, e algumas células vai ter uma função de transporte também de substâncias. E importantíssimo, né, para nós machos, porque vai ser aí no complexo de Golgi que ele vai formar o que a gente chama de acrossomo no nosso espermatozoide. O que é isso, acrossomo? Conta aqui o espermatozoide, né, bonitão aí. Aqui o meu material genético, o núcleo. Lembrando que isso aqui já foi uma célula redondinha, né, similar aí que a gente conhece. Só que o que aconteceu? Ele foi se diferenciando. Então, o núcleo permaneceu, que é a parte importante, que carrega o material genético, metade do nosso material genético. O centríolo, né, que tem dentro da célula, ele vai produzir, né, o flagelo aí, que é importante para a locomoção do espermatozoide. As mitocôndrias, as ficarão junto aqui, né, nessa estrutura, no início do flagelo, que é para dar energia, né, para esse flagelo conseguir chegar até o ovócito, né, o ovócito secundário. Já o complexo de Golgi, ele vai formar aqui, ó, a cabecinha, a pontinha do espermatozoide, chamado acrossomo. Quem sabe o que é e para que serve esse acrossomo? Não? Ninguém? Mortos aí nessa região? Acrossomo, ele vai ter a função de quebrar a parede do ovócito, né? Por quê? Porque o acrossomo é uma bolsa cheia de enzimas, né? Enzimas digestivas, e aí quando entra em contato com a membrana, né, a parede do ovócito, ele consegue romper, permitindo a entrada do material genético, a entrada do núcleo, e aí sim ocorre a fecundação. Lembrando que não entram, né, dois espermatozoides dentro de um ovócito, é um só. Quando esse espermatozoide rompe a parede lá do ovócito, né, e libera o núcleo, em milésimos de segundo o núcleo cria uma parede muito mais firme e resistente, né, zona pelúcida, aí cria isso aí, e impede que qualquer outro espermatozoide entre. Beleza? Yes or no?